E aí, o que eu faço? Eu volto pro outro ano da Campus Party com uma palestra mais madura, mais inteligente, mas mais bem pensada, mais bem trabalhada. Putz, é um mega sucesso daquela edição da Campus, sai super bem. Eu entendo que é isso que eu quero. Eu quero estar no palco compartilhando o meu conhecimento. E aí agora eu vou ensinar o caminho. Agora. O que eu comecei a fazer? Bem-vindos ao Chips Podcast de volta, né? Hoje a gente tem um cara que já roda pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, fazendo vários eventos. E ele é o apresentador da Ubisoft, também, pro programa da Ubi. E ele é ninguém mais, ninguém menos do que Rodrigo Selbach. Obrigado por estar aqui. Ô, meu irmão, muito obrigado. Tô muito feliz de estar aqui. Eu queria tanto vir aqui que eu já tinha vindo um mês antes pra gravar o programa. É mais pura verdade. As pessoas não sabem, mas no mês passado, correria, um monte de projeto e tal, e aí quando vocês entrarem em contato comigo dia 16, eu só, claro, não olhei nada. 16, vamos. Quando chegou o dia 16, cara, eu já tava começando a me atrasar, eu entrei no carro pra vir gravar e mandei uma mensagem dizendo assim, ó, vou chegar uns 15 minutos atrasado. Aí a menina da produção me escreveu e disse assim, é só mês que vem. Não, aí foi comigo. Não, mas é que eu escrevi pra ti e pra ela. Tá. E aí, o que aconteceu? Eu só disse pro cara do aplicativo, disse assim, só dá a volta na quadra, moço, vou ficar aqui mesmo. Eu queria realmente muito vir aqui, tô muito feliz de estar aqui, pô, sinto saudade quando a gente não tá perto, porque você é um amigo muito querido, a gente troca muita ideia legal, você é muito gentil. Uma pessoa legal de estar perto, você tem uma energia legal. Tu é muito gentil, Rodrigo. E somos ambos Rodrigos, né? Pra quem não sabe, Chips é só apelido, meu nome é Rodrigo, então compartilhamos o nome, mas tu é mais conhecido como Selbach. Ninguém me chama de Rodrigo. Exatamente, assim como eu. Rodrigo tem um monte. Exato. Né? Então, Selbach, Selba, cara, as pessoas me chamam de tudo e eu sempre respondo, porque eu já sei que sou eu. Entendi. Não, que bom, que é o que a gente chama de a cachorrização do ser humano, né? Que começa, como é que é o nome do cachorro? Ele é filipino, depois e como é que te chama? Daí começa, Pino, Pim, Pororó, e daí chega um ponto que o cachorro só vai, você chama diz qualquer coisa, o cachorro já tá chegando. Quando eu sei que é eu, já respondo, você tava num lugar, Selbis. Eu sabia, cara, eu não ia dizer, eu não ia corrigir o cara. Mano. Tá tudo bem, beleza. Selbach, vamos começar pelo princípio dos tempos. De onde tu vens, de como que o Rodrigo Selbach surgiu, como é que foi o contato que ele tem, se ele teve algum contato com games na vida dele. O game, ele entra na minha vida em 86, né? Assim como muitas pessoas da minha geração etária, um dos primeiros contatos com videogame é a Atari. Sim. Né? Então a gente tem ali um primeiro momento de geração gamer se formando, é a geração Atari. O meu primeiro contato com games é o Atari também, o Boxing, o Enduro, o Pitfall, são os primeiros jogos assim, que eu lembro da minha vida de estar jogando, né? Eu era um menino, meus pais trabalhavam muito, e aí eles também, como eles não conseguiam passar muito tempo comigo, então às vezes eu também sei que eles faziam um sacrifício para me dar presentes legais. Sim. Mesmo que às vezes fosse fora da condição deles, né? E o Atari foi um desses presentes. Assim como tu, sou gaúcho também, né? Sim. Também comecei pelo Atari. Nasci e me criei em Porto Alegre. E o game, na verdade, Rodrigão, ele sempre fez parte da minha vida. Eu acho assim, mas nunca... Quando você é jovem, principalmente ali pré-2000, não existia muita expectativa de trabalhar com videogame. Videogame era... De forma alguma. Um puro entretenimento, né? Claro. Mas pra mim esse entretenimento ele sempre foi muito gostoso. Sabe? Eu sempre, desde muito pequeno, e até com poucas influências, eu já me entendi muito nerd. Então minha mãe tinha muitos livros, então eu lia muito. Tive uma tia que me incentivou muito a ler, me dava muitos livros. Aí logo entrou o videogame, coisas que eu comecei a gostar. Eu lembro até hoje, primeira vez que eu assisti Star Wars na minha vida. Caramba. Que foi a memória vai me pegar um pouco aqui, mas ele foi o primeiro ou o segundo filme que passou num programa que dava no domingo, que era a Temperatura Máxima, que era o programa de TVs da Rede Globo, o programa de filmes da Rede Globo nos domingos. Sim. E aquilo ali foi transformador na minha vida, sabe? Caraca,
que Star Wars, que coisa... A gente nem chamava Star Wars, a gente chamava Guerra nas Estrelas. Então, e aí essas coisas, elas foram me empurrando para um lado mais nerd, assim. E aí eu acho que eu tenho poucas lacunas na minha vida ali sem videogame. Sim. Fez muito parte da minha vida do menininho gaúcho ali jogando videogame. Entendi. Como tu disseste, realmente na década de 90 a gente não tinha perspectiva de trabalhar com games. E como que tu te viste dessa forma? Já que games não eram uma opção, como que tu estruturou? Normalmente quando a gente chega depois do segundo grau, hoje em dia ensino médio, né? Fica naquela situação, o que tu vai fazer como carreira? Como que tu decidiu e o que tu resolveu fazer a partir dali? Eu acho que isso é uma coisa que eu falo bastante quando eu palestro e tenho essa oportunidade de eu falar sobre isso. Assim, a gente passou um tempo muito grande da nossa vida escutando o que tu quer fazer quando crescer, né? Em vez de a gente escutar a pergunta, o que tu quer realizar, né? Quando tu crescer, o que que vai te fazer feliz quando crescer? Uhum. E aí eu, como qualquer pessoa normal até hoje, recebi muito essa pergunta, mas eu não sei, Rodrigo, eu era um cara que eu meio que não dava bola. Não sei. Não sei, deixa rolar aí um pouco, eu vou deixar a vida me dando um caminho. Sim. E aí, além dessa coisa videogameística da minha vida, esse lado nerd de leitura, eu tive uma influência muito grande na minha vida, que foi o clube que eu frequentava em Porto Alegre, que era a ACM, Associação Cristã de Moços. Então, eu tenho um pedaço muito grande da minha vida que foi na ACM. Não só na de Porto Alegre, mas eu vivi muito tempo na ACM de Canela também, trabalhando lá. E a ACM, muito esporte, né? Então, eu me envolvi muito com esporte, com competição, assim, viajava para competir e tudo. Então, logo me envolvi com vôlei, com basquete, com um grupo de líderes dentro da CM. E logo eu também comecei a praticar ginástica aeróbica, que ele também era uma forma... A gente tinha um grupo de vôlei, né, na ACM, e a gente tinha um atleta nosso lá que ele jogava muito. E ele era um dos professores de ginástica do clube. Um dia ele me disse assim: Rodrigo, acho que o que falta no teu vôlei é um pouquinho da coisa que tem na ginástica. Sim. E eu comecei a praticar ginástica com ele, professor Paulo, depois fiz outras ginásticas aeróbicas ali. E o esporte se tornou forte na minha vida. Mas quando chegou a hora de ir para a universidade, eu escolhi ciência da computação. Interessante. Aí fui, cursei, logo eu tive a oportunidade de... Aonde tu fizeste isso? Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ah, tá. Né? E aí logo eu tive a oportunidade de trabalhar na abertura de um lugar que era muito legal até então, que se chamava Livraria Cultura. A Livraria Cultura, a gente já foi um lugar muito legal, tá? Hoje a gente vê várias coisas aí, vai abrir, vai fechar, vai ter não sei aonde, vai falir, mas se a gente pega ali na metade dos anos 2000, principalmente em Porto Alegre, sim, né? Aqui em São Paulo a Livraria Cultura já era muito famosa pela sua loja do Conjunto Nacional. Essa loja é incrível, tinha um dinossauro no meio. Eu não sei se ela ainda tá lá, mas é um dinossauro gigantesco, que foi a primeira vez que eu entrei lá, pra mim foi o ponto turístico de São Paulo. Ele era o Conjunto Nacional, pra quem não é de São Paulo, ele é tipo um prédio que tem escritórios para cima e embaixo são várias lojas. Sim. E a principal loja era a Livraria Cultura, mas naquele momento, o Conjunto Nacional, ele basicamente eram várias lojas da cultura. Sim. Então tinha cultura geek, cultura não sei o quê, cultura alemã, mas era tudo da Livraria Cultura. Sim. Então a Livraria Cultura era um lugar absurdo. E aí eu vou trabalhar na Livraria Cultura para abrir o atendimento à internet da Livraria Cultura no Rio Grande do Sul. Interessante. Eles estavam começando com isso na época e eles precisavam de uma pessoa que entendesse de informática, mas que também tivesse um background legal de livros. Eu fui para ser esse gerente. Trabalhei muito tempo na Livraria Cultura. Foi muito aprendizado para minha vida, trabalhar com o público, assim, diretamente comércio, né? Sim. Ele te dá muito ensinamento. E aí... Te dá também uma casca, né? Boa. Demais, assim, sabe? Tu ouve de tudo. De tudo. Pô, até a pessoa te xingar, porque ela tinha certeza que lá tinha o livro. Como é que vocês não têm? Ela desce ali o cacete em você e você
Tudo bem. Sorriso, exatamente. Apesar de eu, como eu era do atendimento da internet, eu ia pouco pra loja. Sim. Mas eu trabalhei como call center de uma rede de internet a rádio. E às vezes as pessoas ligavam porque tinha um problema que ele tinha batido sem querer no insert. E ele disse assim, pô, aqui agora a internet de vocês tá dando problema no meu Word aqui. Eu tô escrevendo e tá apagando as letras. Senhor, tem uma letra, uma tecla chamada... Não quero saber, eu sei que é problema na internet, veio um vírus, não sei o que lá. Então, tu vê de tudo, né, nesse tipo de coisa. Com certeza. É verdade, é um ensinamento animal, assim, trabalhar com o público, né? E aí... eu saio da Livraria Cultura, vou para uma outra livraria que ela tinha em Porto Alegre, tinha na Grande Porto Alegre, trabalho mais um tempo lá e decido que aquela vida não dá mais para mim. Sim. Eu não quero mais, tô por aqui com ela. E aí eu fico pensando, o que eu vou fazer? Eu vou fazer educação física. Caramba. Eu larguei tudo, larguei livraria, parei com tudo e fui estudar educação física. A minha vida já tinha um pedaço muito grande dela, que era a educação física, que era o clube, o esporte, a ginástica. Eu dei assim, posso dizer que eu dei muita sorte, porque no semestre que eu entrei, logo eu já fui chamado para ser estagiário num lugar. E aí logo comecei a estagiar já no primeiro semestre, eu trabalhei basicamente a minha faculdade inteirinha. Sabe, do primeiro semestre ao último de educação física, eu fiz ela trabalhando. Essa é uma característica, eu acho que de todo mundo que tem uma segunda faculdade. Eu também fiz ciência de computação, depois fui fazer a faculdade de jogos. Quando tu já entra na segunda, tu já tem a ideia de que tu vai ter que trabalhar, que tu vai ter que fazer. Então, tu já vai encaixando as coisas, né? Tu já tá mais maduro naquele ecossistema de universidade. De como é que vai entregar o trabalho, o quanto tem que estudar, o quanto que não tem que estudar de verdade, sabe? Então, já entra ali um pouquinho mais calejado. Eu já entrei um pouquinho mais calejado. Eu amei a faculdade de educação física. Acho que eu fiz ela até bem rápido. Mas tu trabalhaste com o quê na época de educação física? Não, aí era musculação e ginástica. Ah, tá. Ginástica aeróbica tradicional, tá, gente? Se tornou meio que... eu me tornei sinônimo de ginástica numa época lá em Porto Alegre, assim. Então, eu trabalhava basicamente com 3 modalidades que se chamam Body Pump, RPM e Body Attack. Trabalhava com algumas outras coisas também, mas esses eram meus fortes e, cara, foi uma época muito feliz da minha vida, cara, porque eu fui muito reconhecido por causa disso. Sim. As pessoas me chamavam muito. Rodrigo, você não quer ser professor aqui da nossa academia? Pô, não tenho mais horário e tal. Preciso me formar primeiro. Então, foi um período muito feliz da minha vida. E, pô, até hoje mantenho contato com algumas pessoas. Eu tenho uma aluna, Louise. Beijo. A Louise, ela entrou para educação física porque ela se apaixonou pelas minhas aulas. E hoje ela é dona de um estúdio de ginástica. Isso é muito legal, né? Isso me enche de orgulho, assim, sabe? Eu fico muito com uma certeza de que, pô, eu cumpri essa missão. Sim. Até então, Rodrigo, eu acho que muita gente... E aí, claro, isso vem muito ali de escassez financeira de Brasil, de ditadura militar, dessa formação que a gente tinha muito na época de entrar numa empresa e até o final e se aposentar. Mas a gente sempre viu a carreira como uma coisa só, né? Eu vou ser isso aqui, eu tenho que até o fim da minha vida ser isso. Sim. Né? E quando eu entendi que aquela vida não era mais pra mim, eu troquei de vida. Justo. Sabe? E aí, esse mesmo movimento, ele vai acontecer de novo na minha vida, que é daí que eu entro nos games. O que acontece? Eu sempre acompanhava um outro podcast muito famoso, né? Famoso, pode falar? Não sei se pode falar. Pode, claro. Você não puder falar, corta aí depois. Não, pode falar. Que é o podcast do Jovem Nerd. Sim. Né? Que são nossos amigos, inclusive. Aqui a gente grava na Rede Geek, que é do Tato e do Mauri, e todos nós somos amigos. O Alexandre, o David, então tá todo mundo em casa aqui. Eu era o moleque lá em Porto Alegre ouvindo o Nerdcast desde o começo, assim. Sim. Cara, eu não tinha chegado no programa 50 ali, hoje os caras estão quase a 1000 programas. Eu escutava eles. E aí, cara, eles começaram a ir num evento que se chamava Campus Party. E eu escutava os podcasts daquilo e eu sempre pensava assim, nossa, um dia eu vou nesse lugar. E às vezes as pessoas, mas por que tu não foi antes? Pô, porque eu na verdade, nessa vontade de ir, na primeira vez que eu fui, eu demorei 3 anos. Sim. E aí hoje, quando alguém me fala assim,
nossa, Rodrigo, meu sonho é ir num evento tal, mas, pô, eu moro em Alagoas, eu moro no Ceará, eu moro no interior de Santa Catarina. Eu me identifico com essas pessoas. Porque, apesar da gente estar num mundo onde tudo é mais perto, às vezes, para um jovem, cara, não é fácil você sair da sua casa e ir para uma Comic Con, para uma Gamescom. Sabe? Não é uma coisa mais simples. Então, durante 3 anos ali, eu fiquei só sonhando. Um dia eu vou para Campus Party. Eu fui para Campus Party e aí, esse dia é um dia transformador na minha vida. É recíproco. Eu também comecei ouvindo o Jovem Nerd, também acompanhei o Jovem Nerd, que é ciência e computação também. Então, obviamente, a gente regula de idade. Então, toda essa história é similar no meu caso. Eu também tinha o sonho de um dia conhecer o Jovem Nerd, e um dia estar mais próximo dessas pessoas. E quem realiza o meu sonho de ir para uma Campus Party é tu. Não? Sim. Foi a primeira vez que eu fui, assim, que eu realmente pude entrar na Campus Party, foi quando tu me convidaste pra fazer o palco. Eu nunca tinha conseguido. Eu nunca tinha... Sempre tinha uma situação, uma questão, e daí não tá aqui na data que acontece no início do ano. Antigamente acontecia ali, janeiro, fevereiro. Era isso. E era sempre difícil, porque daí era o momento que eu tinha pra voltar pra Porto Alegre, ou tava sempre afogado num projeto, e daí quando a Campus Party migra de horário, de momento no ano, né, que passa pra julho, agosto, daí daí a gente se conheceu e daí disse, pô, quem sabe tu não... Caramba, e isso é o pós-pandemia, né? Isso é o pós-pandemia, cara. Exato, então, era o meu sonho, assim, de criança, assim, de adolescente, jovem adulto, conhecer essas pessoas, e tu foi a pessoa que possibilitou isso. Eu queria te agradecer do fundo do meu coração por me possibilitar isso, mas vamos começar pelo princípio da história da Campus Party. Tu tinha o sonho de ir na Campus Party? Tinha o sonho de ir na Campus Party pelas coisas que eu via, né? Pô, uma imersão em tecnologia, em cultura geek. Eu sonhava muito com isso, até que eu tive a possibilidade de ir na Campus Party Brasil 6i. Quando eu fui, eu conto essa história pra todo mundo, eu não tenho vergonha dela, assim. Do momento eu tive, agora eu não tenho mais, tá, gente? Eu fui pra Campus Party, era um momento até diferente da Campus Party, era um momento diferente da sociedade também. A gente tinha a possibilidade, hoje se a Campus Party fosse desse jeito, não tinha como ela acontecer. Era uma época onde a Campus Party abria os seus portões no domingo para as pessoas entrarem. Na segunda era a abertura e ela terminava no domingo. Então era realmente uma semana acampado. Claro, quem quisesse acampar, quem não quisesse acampar, quem não queria acampar podia ficar no seu hotel e outras coisas. Eu queria a experiência de acampar, fazia parte daquele meu momento também. Curti tudo da Campus Party. Eu vou ter que te dar uma pausa aqui pra entender isso. Tu disseste que tu tinha vontade de acampar lá. Tu tem 2,75 m, Rodrigo. Como que tu cabe dentro de uma... Naquela época eu já tinha também. Né? Pra quem não tem a noção disso, o Rodrigo é muito, muito alto. Então, como que tu cabia dentro da barraca? Atravessado, pé pra fora. Pé pra fora da barraca, era isso aí. Na verdade, assim, eu comecei encolhido dentro da barraca, e conforme o cansaço foi tomando, eu já deixava a porta da barraca aberta e botava meus pés pra fora mesmo. Entendi. Né? Tinha uma tática. Teve um amadurecimento também, sabe? Azar, cara. Uma experiência. Vai passar uma pessoa aqui mexendo no meu pé, azar, cara. Mexe, só quero tentar. Quero me esticar. Então, mas ainda hoje eu sempre falo assim, um dia eu vou voltar a dormir um dia na barraca da Campus. Olha. Eu quero um dia voltar... mas tá bem longe, eu acho, esse dia. Contanto que a gente trabalha, tá ficando mais longe. Um dia tu vai fazer isso, mas vai fazer com uma barraca tipo do Harry Potter, aquela que tu faz uma mágica, ele vira uma casa lá dentro. Só pode, senão não vai dar. E aí eu fui nessa Campus, quando eu voltei pro aeroporto de Congonhas, entrei no avião, e eu tinha visto tanta coisa incrível naquela Campus Party, que eu chorei. De Congonhas até Salgado Filho, que é Porto Alegre. E quando eu cheguei, as pessoas me olhando no avião, tipo, eu realmente chorava muito, mas eu não tava chorando de ter que voltar para casa. Eu tava chorando porque naquele momento eu tive o entendimento de que a minha vida, ela ia mudar. E eu não conseguia entender para onde. Mas eu sabia que a minha vida tinha mudado. Tanto que naquele momento em diante, a Campus Party se tornou a primeira coisa da minha agenda do ano. Cara, eu não sei o que vai acontecer no meu ano, não sei se eu vou viajar, se eu vou tirar férias, o que vai acontecer, mas estarei na Campus Party. E aí isso, para as pessoas na minha volta, era muito maluco.
Porque, pra começar, a gente já vivia num momento de redes sociais ali. A gente já tava saindo de um Orkut, já tava entrando num Facebook. E aí eu postava as fotos. E aí você pega o cara que era o uhul, galera, vamos lá, mais uma repetição, mais um sprint. Um cara que vivia dentro da academia mesmo, da academia de ginástica, de musculação. E aí os meus alunos viam que eu tinha uma quebra ali do estereótipo da academia e ia para um lugar que eu ficava acampado e tinha uns computadores muito loucos, assim, e as pessoas, durante muito tempo, as pessoas não entendiam o que estava acontecendo. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma entrevista para trabalhar num lugar, lá no Rio Grande do Sul, e eu disse, pô, você veio super recomendado para dar aula de RPM e tal, a gente quer muito, e eu disse, legal, só que tem um problema, todo janeiro ou começo de fevereiro eu tiro férias no mínimo uma semana, é inegociável. Não, mas por quê? Não, eu vou num evento. Eu comecei só a dizer que eu ia num evento. Sim. Eu vou num evento, é fora daqui. Tá, então tá, tudo bem. E aí trabalhei... A minha despedida da ginástica acabou sendo nesse lugar que eu trabalhei também muitos anos. E aí, cara, a Campus Party, ela entra muito forte na minha vida e eu venho amadurecer. E aí eu vou 6, 7, 8 amadurecendo que a minha vida precisa mudar. 9, quando eu chego ali no 9º ano, a gente vai passar no 10º ano da Campus, eu já conheço algumas pessoas da Campus. E aí eu penso assim, eu quero ser palestrante da Campus Party. O que eu vou fazer? Pô, mas eu imaginava assim, que eu não tinha muito o que compartilhar naquele momento. Pô, eu vou falar de informática, pô, faz tantos anos que eu nem trabalho, qualquer coisa que eu vá falar ali, naquele momento já estava ultrapassado. Educação física não funciona. Pô, cara, eu tive uma ideia, que eu vou falar sobre as coisas da minha vida que eu aprendi lendo quadrinhos. E eu levei essa ideia a Campus. Legal demais. Pra quem tu levou essa ideia? Pra galera que era a direção na época ali da Campus, né? Nenhum deles hoje em dia tá mais na Campus ali, infelizmente. E aí levei essa ideia pra Campus e eles, gostei. Pô, será que dá pra fazer 2 similares? Pô, eu disse, eu tive já super dificuldade pra fazer uma, né? Pô, cara, quem sabe você não dá umas dicas pra quem quer começar a ler quadrinhos, agora que a gente tá aí nesse começo de filmes da Marvel e tal. Sim. Eu disse, posso fazer. E aí, cara, o que era o meu sonho até ali, que era fazer uma palestra, tornou, vou fazer 2. Na mesma edição. Na 10. Tacada. E aí, cara, tá no palco, mexeu comigo. Poder compartilhar um pouquinho do que eu sei, ouvir as pessoas, aprender com elas, mexeu demais comigo. Na minha primeira palestra, tava um cara que hoje você conheceu ele lá em Gramado, que é o Cris Seixas. Sim. Cara, o Cris Seixas, ele tava na minha primeira palestra. Eu não conhecia ele. Sim. E ele disse, pô, cara, adorei sua palestra. Eu quero te dar o meu quadrinho. Aí te pegou lá o calango, tirou da mochila, autografou, me deu e a gente virou amigo até hoje, tá aí. Não, a gente se viu agora na CCXP e, pra quem não sabe, o Cris Seixas é um quadrinista famoso, vocês podem pesquisar na internet, inclusive ele fez um quadrinho do Alien, uma releitura do Alien, que é incrível, ele também tive a felicidade de ter ganho dele na Gramado. O Cris é um cara, pô, animal, absurdo, assim, sou super fã do profissional e do pessoal, assim, o Cris é muito brother, cara, ele é brother demais. Gente engraçada, assim, né? Toda essa vivência de eventos e palestras, ela trouxe pra minha vida muitas pessoas fantásticas, assim. Trouxe muita gente de conhecimento, que essas eu mantenho ali o networking legal, às vezes me pedem uma coisa, eu peço alguma coisa pra eles, vem aqui, vamos lá. Mas trouxe uma cadeia de amigos, cara, que é muito grande, que aí tem o Cris, pô, tem o Juno, mas eu não vou começar a listar aqui, senão vai ficar alguém de fora, assim, sabe? Sim. Mas é engraçado como a gente fez essa galera que é muito amiga, né? O Cris é um deles, assim. E o Rodrigo também entrou na minha vida mais ou menos assim também, né? Já falou que foi da Campus. Pô, a gente teve uma amiga muito querida minha e dele, que também disse assim... Essa nossa amiga tem uma questão engraçada, que é a Tibi Martins. A Tibi Martins eu conheci através do podcast da Rede Geek, que é onde a gente tá gravando aqui. E ela... A partir do momento que a gente se conheceu aqui, a gente também começou a se cruzar em eventos, né? E a gente teve um programa junto, chamado Tibi Tips, na época de pandemia. A gente gravava online, e ela foi a pessoa que me deu essa
me picou com essa ideia de ter esse programa, de ter essa participação, tentar fazer alguma coisa. Não sei por que exatamente, mas ela foi quem me incentivou a... Cara, vamos falar disso. Mas como ela apresentava a Brasil Game Show, fazia palco e tudo mais, eu disse, pô, pelo menos eu tenho alguém de suporte, alguém que sabe falar no microfone, e daí ela faz toda a parte bonita e eu digo, é isso. Então, e felizmente a gente conseguiu se encontrar também na Gamescom Latam, no momento em que ela disse, queria te apresentar uma pessoa que é muito a tua cara, uma pessoa que tu vai gostar de conversar e que tá hoje trabalhando na Campus Party, que foi, acho que ela já tava trabalhando na Campus Party naquela época. E daí, mudou a minha vida de tantas formas, né? Tem esses momentos de virada da vida que ali foi um dos momentos que eu disse, pô, tá aí, vou tentar seguir um pouco desse caminho, que eu acho que é importante. Seguindo na tua carreira, tu tava dentro da Campus Party, fizeste a tua palestra. Não, pera, eu preciso falar isso, cara. Porque isso é importante pra mim. Tá. Essas coisas, quando a gente escuta, elas são muito legais, cara. Elas é o tipo de coisa que faz com que a gente tenha certeza do que a gente tá fazendo, sabe? Assim como a gente levou os chips, como eu te levei para palestrar, a Tibi nos apresenta, a gente tem uma conversa super legal. Quando a gente fica responsável por um palco, vou falar disso um pouquinho mais adiante, e a gente sabe que aquele momento, ele é um momento que amadurece alguém, transforma alguém, ou se torna um evento na vida da pessoa, e não só aquele momento em si, né, da 1 hora, que a pessoa conta pra mim, isso, é muito emocionante, cara, assim. E eu acho que é um dos principais motivos pelo qual a gente faz o que a gente faz, assim. Sim, sim. Não, e é uma questão interessante, né, porque já existia a Gamescom, antigamente se chamava Big, e eu já tive a oportunidade de falar em vários desses eventos, até às vezes, faltou fulano, chips, assume aí. Acontece. Mas tem situações específicas que tu diz assim, putz, isso aqui é uma coisa que eu sempre tive vontade de fazer e nunca não sabia nem com quem falar, nem a porta. São vontades que tu tem que às vezes tu tá ali em casa e eu vou parafrasear o Kiko Loureiro, né, que ele diz assim, o Kiko Loureiro era guitarrista do Angra, também foi guitarrista do Megadeth, e ele diz, às vezes tu tá vendo o cara lá no palco, tocando, fazendo, e daí tu diz, puxa, eu acho que eu toco melhor que esse cara, né? Só que o que tu faz? Tu vai pra casa e daí tu treina mais ainda, e tu fica melhor ainda que o cara que tá no palco. Tu só não sabe uma coisa, como é que tu faz pra caminhar e subir pela escadinha do palco e tá lá em cima, né? Esse às vezes é o segredo de tudo. Vou dar essa dica, não saiam daí. Vou contar. Vou dar essa dica. Não, aí, Rodrigo, o que eu fiz? Eu fiz essa palestra, foi muito legal. E eu volto entendendo que eu quero compartilhar mais conhecimento. E aí, o que eu faço? Eu volto pro outro ano da Campus Party com uma palestra mais madura, mais inteligente, mas mais bem pensada, mais bem trabalhada. Putz, é um mega sucesso daquela edição da Campus, sai super bem. Eu entendo que é isso que eu quero. Eu quero estar no palco compartilhando o meu conhecimento. E aí agora eu vou ensinar o caminho. Agora. O que eu comecei a fazer? Eu só conhecia a Campus Party, tá? E aí eu comecei a pesquisar outros eventos. Evento de qualquer coisa, cara. Comecei a pesquisar um monte de outros eventos. Sim. Aqui, esse evento X, tá. Legal, acho que a minha palestra lá seria legal. Qual é o e-mail dos caras? Aí pegava lá, o nosso e-mail é tal. Por favor, gostaria de falar com a pessoa responsável pela curadoria, eu gostaria de ser palestrante desse evento. Cara, foi isso que eu comecei fazendo. Agora eu vou tirar uma dúvida que eu realmente tenho com relação a essa questão de curadoria e palestras e tudo mais. Eu já tive a felicidade de palestrar na Pocket Gamer, na Connect, em eventos lá de fora, daqui do Brasil, mas eu sempre fico com um receio, que é, tu manda a mesma palestra e faz aquele conteúdo de novo, ou tu sempre busca um conteúdo absolutamente novo do zero para cada palestra? Então, eu acho que tem duas coisas aí para pensar. Primeiro é você ter um conteúdo-chave seu, sabe? Sei lá, desenvolvimento de games, tá? Sim. Isso pode ser milhares de coisas, tá? Mas vamos pegar bem simples. E você ir com o tempo modernizando ela, atualizando, e isso ser uma marca. Pô, quem é que a gente chama pra falar sobre desenvolvimento de games? Rodrigo Chips. Entendi. Outra coisa a gente quer muito que você venha aqui no nosso evento
Mas talvez a palestra de desenvolvimento de games não caiba pra você, não caiba pra esse palco. Sim. Às vezes as pessoas não me procuram. Pô, eu quero ser palestrante do Gramado Summit, eu quero falar sobre isso aqui. Uhum. Mano, isso é tão técnico que eu não consigo colocar lá. É que eu Perfeito. não queira, Uhum. sabe? É que não funciona. Tem coisas que não funcionam. Sim. Ó, mas eu tenho esse outro conteúdo aqui, que eu fiz, que é um conteúdo pra esse momento. Uhum. Pô, eu vou lá e vou compartilhar como é que eu me tornei um desenvolvedor de games. Sim. Ah, isso tem mais público pra gente, isso é legal. Sabe? Então, assim, ter um conteúdo-chave bem forte, Uhum. que você pode vender pra todo mundo, você pode ter de conteúdo de prateleira também, pode ter gravado, e ter uns outros conteúdos que às vezes você vai criar só pra aquele momento também. Se o evento te interessa muito, você quer estar lá, quer compartilhar, cara, não tem problema criar um conteúdo que vai ser só para aquele momento ali, Perfeito. sabe? Pesquisa, tempo de tela que você ficou ali criando o seu PowerPoint, a interação, qualquer coisa. Isso não é desperdiçado, Não, com certeza. sabe? Isso é uma coisa que você, com certeza, tem um fruto daquilo ali. Sim. Não, muito interessante. É uma pergunta sincera, porque realmente é uma questão que eu tenho. E outra questão que me aparece bastante é a questão financeira com relação a palcos e eventos e tudo mais. É muito comum que, não foi o caso, felizmente, mas é muito comum que se cobre dinheiro para que você esteja no palco. E é muito comum que, em alguns casos, você receba para estar no palco. E em outros casos, recebe benefícios de receber passagem e tudo mais. Como que tu vê esse mercado hoje? Porque, afinal de contas, tem Summit para tudo quanto é lugar, cada vez mais, tu tem notado isso. E tem eventos, por exemplo, como a Game Developers Conference lá em São Francisco, que para te conseguir estar num palco, via de regra, tu tem que pagar para estar lá. Tá. Eu vou ter que cuidar bastante as coisas, como eu trabalho com bastante gente, tá, gente? Eu vou cuidar, que eu vou tomar uma liberdade, tá, gente? Nesse momento eu não vou citar os eventos, tá? Perfeito. Tem um evento muito grande, que eu trabalhei 2 anos com eles, que se você quer palestrar lá e se você passa na curadoria deles, beleza, legal, passou na nossa curadoria. Passou, mas passou ali. Você quer vir? Ser o responsável por tudo, sabe? Pela sua estadia. Você quer estar aqui? Você quer palestrar aqui? Vem. Vai dar seu jeito. Sim. Isso está se tornando um pouco comum, sabe? Eu não costumo trabalhar com este tipo de evento. Sim. Tá? Eu acho que se a gente vai convidar uma pessoa, se eu vou pedir para ele dar o tempo dele para ela estar comigo, eu tenho que oferecer alguma coisa. Perfeito. Sabe? Mesmo que ele não seja o financeiro, mas o que eu tento fazer pro cara, pelo menos, empatar. Sabe? E aí, tem esse modelo de evento. Sim. Onde, cara, eu quero que você venha palestrar, eu tenho passagem, eu tenho hospedagem. Tem às até vezes não tem. alimentação, às vezes. Sabe? Mas o que acontece no mercado de influenciadores, digamos assim, tá? E no mercado gamer, as pessoas que trabalham no mercado gamer, o mercado gamer, cara, eu vejo ele até como um pouco diferente de outros, dos summits, por exemplo. Sim. Tem muita coisa do cachê. E eu não discordo disso de forma alguma. Porque, cara, eu ganho pão das pessoas. Claro. O pessoal dá palestra. Exatamente, Rodrigo. Eu só subo no palco se tiver X mil de cachê. Sim. Ok, cara. Tá tudo bem. E eu acho que se o evento tem condições de pagar, tinha que pagar todo mundo. Tem um grande evento no Brasil que agora ele tá fazendo um modelo que pra mim é bem novo. Ele tá vendendo ingressos e o valor do ingresso é pagar a conta. Vamos voltar pro... Tem um evento grande que tá fazendo um modelo novo, tu disseste. Isso. O que esse evento faz? Ele vende ingresso e ele não tem uma grande expectativa. O evento ele não é para juntar dinheiro pro evento. O evento faz parte de outras coisas, tá? E aí o valor arrecadado com os ingressos é dividido entre os palestrantes. Olha, que curioso. Sabe? Eles tentaram isso pela primeira vez no ano passado. A tendência é que eles repitam esse ano aí. É um modelo novo, bem interessante. Às vezes as pessoas acham que um evento, e aí qualquer evento, tá, gente? Do Web Rio, Campus Party, do Gramado Summit ao South Summit, as pessoas acham que o ingresso é o que paga o evento. Não, definitivamente não. O ingresso não paga o evento. Nem perto disso.
sabe? Muitas vezes ele é o dinheiro que serve para você pagar alguma despesa de giro. Isso, de segurança, do pessoal que faz a estruturação das coisas e toca o evento de fato, isso aí. Sabe, é super... Vamos pegar vamos falar da Campus Party. O ingresso da Campus Party é um ingresso dos mais acessíveis que a gente tem hoje em dia. Custa R$500 comprar no último lote. Sim. Desses R$500, R$100 é a barraca. Uhum. Claro, não quero comprar a barraca. Então vai ser menos R$100. Tá tudo bem, ok. E a barraca você pode levar pra casa depois. Mas se você pega... Não sabia disso. Quem comprou a barraca pode levar. Legal. Não tem problema nenhum. Eu tenho 5 barracas na minha casa. E aí o que acontece? Sobra, que na verdade não é uma sobra, mas tem esses outros R$300, R$400, que é o dinheiro pras coisas do dia a dia. Sim. Tá, pra fazer a empresa girar. Então, o dinheiro do ingresso... Então, se você vai a qualquer evento... Claro, a gente tem eventos aí que custam R$5 mil, e aí... Uma história, a gente tá falando uma coisa completamente diferente. Os eventos ali que tem tickets entre até 2 mil, 3 mil, cara, pode ter certeza, o valor do ingresso não é o que paga o evento. Sim. Então, tem essa questão. Faltou dizer o que é o que paga o evento. Acho que é interessante, já que tu levantou. Não, o que paga o evento é a feira, na verdade, né? São os patrocinadores, quem tá ali junto, quem quer botar a marca lá como patrocinador. Sim. Aí, às vezes, até o patrocinador, ele não é um cara que dá dinheiro, mas ele resolve um problema. Claro. Então, vamos pegar um evento que tenha uma quantidade muito grande de hospedagens. Se ele tiver um patrocinador que for uma rede hoteleira, o hotel não vai lá dar o dinheiro. Mas ele dá a estrutura. Dá a estrutura. Já é. Pô, já tirei absurdo aqui da minha conta, tipo, X mil reais, sabe? Então, é isso. As pessoas acham que o mercado de eventos é um mercado que dá dinheiro, que os donos estão jogando dinheiro pra cima. Alguns até não, mas na grande maioria não é bem assim, né? A gente sabe da verdade. Não. Tem que ter uma rede de contatos e uma rede de patrocinadores em especial muito forte, né? O pessoal acha que CCXP, o que paga é o custo que é para trazer um ator lá de fora, e carro blindado e segurança. Cara, isso é muito... Assim, se juntar todos os ingressos da CCXP, às vezes não dá 2 atores. Não, trouxeram ano passado lá o C3PO. Exato. É uma grande... Mas aí quando a gente tá falando de eventos, quando a gente fala, por exemplo, de CCXP e a gente tá falando de um C3PO, a gente tá falando de um outro tipo de atração pro evento. Que é a atração também que... Tem a atração que vende ingresso. Sim. E tem a atração que é interessante estar no evento porque tá levando um conteúdo legal. Perfeito. Então, assim, fazer um evento, ele tem uma quantidade absurda de variáveis. Sabe? Então, e isso também influencia no se a gente paga, se a gente não paga. Hoje, se a gente pegar esses summits, tá? A grande maioria deles não tem nada de financeiro envolvido. Explique. Não existe cachê. Sim. Sabe? Não existe cachê. Pro cara que é o magistral do evento, o cara não tá ganhando cachê. Interessante. Sabe? E aí pode pegar qualquer summit do Brasil, cara. Não, jamais imaginei, assim, eu sempre achei que é muito difícil, né, tu vê, às vezes, o fulaninho que é super conhecido, tem milhões de fãs e tudo mais, então tu pensa assim, poxa, esse cara aqui tem que ter, ele obviamente deve estar ganhando uma grana só pra estar aqui no negócio, mas é super interessante, eu jamais imaginei, eu já fui em alguns que a gente foi para o palco principal, e eu tinha certeza, eu sou o único ser humano que tá aqui que não recebeu cachê, o resto... Não, e aí quando a gente entra nesse mercado geek, no mercado de influenciadores, aí nem tô falando dos influenciadores geeks, influenciadores de qualquer área, tá? Tem muito sim, e não tem nenhuma crítica que, cara, vou palestrar lá no teu evento, beleza, claro, mas o meu cachê é tanto. E eu trago público, teoricamente. Né? Sabe? Então, assim, tem várias negociações para fazer um grande evento, assim. Sim. É gostoso, mas é super complexo, super difícil, é uma mega dor de cabeça. Não, eu posso imaginar, assim, eu entendo que eu tô mais próximo do pessoal da Gamescom Latam e dessa produção, antigamente do Big, e agora mais com a Omelete junto, vendo a CCXP por trás, e eu entendo total, assim. Tive a felicidade de estar junto em vários eventos e eu sei o tamanho do corre que é e o quanto tu não dorme, né, durante aquela semana ou até aquele ano, né, no caso da CXP, já começou a produção já ano passado para final de 2025. Eu sempre fico com essa coisa assim, sabe, o Chips, o que
mesmo que o evento não tenha um retorno financeiro, é o que eu posso te dar de retorno daquilo, Sim, exatamente. sabe? A mídia vai estar lá cobrindo. Pô, posso aumentar minha base de seguidores. Eu vou ter um networking animal com outros caras. Absurdo. Sabe? Eu vou falar de um evento que eu palestrei, que eu não tive cachê, mas que me apresentou pessoas animais, que foi o Salt Summit Brasil, lá em Porto Alegre. No primeiro ano eu fui como palestrante, no segundo ano eu fiz curadoria. Só que no primeiro ano, cara, eles me botaram pra falar sobre eventos no palco junto com a Tracy, que é do SXSW. Que na época eu falei, caraca, quem sou eu pra estar no palco com o Tracy do SXSW? É só pra constar, a SXSW é a South by Southwest, que acontece em Austin todo ano, que é o evento de inovação, de pessoas que pensam o futuro. Assim, então, e realmente é um evento incrível. E ela nem se fala. Tava lá no palco comigo, sabe? A gente trocando ideia, mó legal. E aí a gente saiu do palco, ela me deu o telefone dela, e volta e meia. Quando ela tá no Brasil, a gente sabe tomar café. Incrível, né? Sabe? E, então, o evento, ele me trouxe a Tracy. Sabe? E os eventos, eles continuam me trazendo pessoas boas. Sabe? Então, mesmo, Rodrigo, não tenho isso. A gente quer que você venha palestrar aqui nesse evento, a gente não tem retorno financeiro. Bom, eu sempre fico pensando no que vai ser o meu retorno disso. Sim. Acho que sempre é assim que eu penso. Não, acho incrível, acho ótimo. E eu concordo contigo, eu sempre fui muito beneficiado em estar nos eventos e tu realmente acaba encontrando... Às vezes tem pessoas nas quais tu tem contato muitas vezes, mas ali é o momento que tu tem um lugar separado que tu consegue discutir, consegue até ter uma ideia de um projeto novo, não sabia que o fulano tá trabalhando em cima desse projeto, consegue conectar coisas e tá nesses eventos realmente é muito importante, não só como quando tu tá como palestrante, te gera uma situação diferente que às vezes tu fica num espaço, num lugar que te permite conversar com mais calma e não tá no meio da muvuca que tá todo mundo lá atrás, às vezes, de uma outra pessoa. Então, concordo. E tudo isso da minha vida, ele vem dessa decisão. Vou ir na Campus Party Brasil. Sim, com certeza. Sabe, eu tenho a Campus Party como a grande... Não é vírgula, mas um grande ponto da minha vida... Lá como é que é? Os pontos principais da Marvel, onde as ramificações tem. Cara, aquilo ali é um ponto de virada. Ali é um ponto de virada da minha vida. Sabe, a primeira ida pra Campus, porque eu sei que muita coisa depois veio por causa da Campus. Sim. E a tua carreira hoje tu tá em cima de vários eventos, tá com a Gramado Summit, e o que mais? Quantos eventos tem esse ano? Quantas Campus Party só? Tem 18 Campus Party agora. A Campus Party eu sou um apaixonado pela Campus. Eu acho que muitas das pessoas hoje que trabalham na Campus, elas também tiveram um pedaço da sua vida transformada pela Campus. E hoje eu acho que o time, ele tem muito isso, sabe? A gente quer continuar transformando vidas. Assim como eu tive a minha vida transformada, eu quero que um jovem que vai lá na área de games também tenha a sua vida transformada, sabe? Tem um insight que deu uma ideia legal. Isso não significa que essa ideia dele vai fazer ele um cara milionário. Sim. Mas, vai levar ele a ter uma ideia, desenvolver até uma startup e ele pode quebrar e a próxima... E o mais importante é ele ser realizado, se sentir feliz, sabe? Se ele vai ficar milionário ou não, é uma outra consequência. Mas que as pessoas saiam assim da Campus Party. Então, oficialmente, no dia de hoje que eu estou gravando aqui este programa, o que eu posso contar que eu tenho? A Campus Party Brasil. Sim. Estou em todas as edições que são as edições maiores. Né, que são as edições que a gente tem palco de games. Perfeito. Às vezes a gente tem edições que são de um dia 2. A gente vai fazer num lugar no interior de Pernambuco, é um final de semana. Sim. Sabe? Ali a gente quer muito atingir aquela comunidade, aquela região, mas não existe condição financeira do evento fazer um evento de 5 dias lá. Então o time vai, eventualmente eu vou, às vezes não vou, mas a gente não tem necessariamente a temática game. Todas as que são as maiores, que a gente chama ali, que elas têm 5, 6 dias, a gente tem, assim, o palco, a gente tem conteúdo de games, né? Conteúdo de games se torna ali um pilar de conteúdo da Campus no pós-pandemia, com a minha entrada pro time. E a Gramado Summit, né? Sim. Que é um dos summits muito legais que a gente tem aí. Incrível, recomendo. No Brasil. No ano passado,
a gente começou um palco que a gente chamou de Palco Geek, onde a gente leva várias pessoas para falar sobre mercado de games, de tudo relacionado a negócios do mundo geek. Sim. Né? Para que aquele público que era muito empreendedor, continua sendo, óbvio, mas muito empreendedor, muito tradicional, com negócios até muito tradicionais, sabe? Conseguisse começar a enxergar possibilidades diferentes de investimento, de criar alguma coisa. E é claro, o evento não é só de investidores, né? Sim. Nem só de CEOs. A gente tem o público entusiasta, né? Que é mais do que 90% do nosso público é o público entusiasta, eu acho, sabe? Claro. E essa pessoa ela quer ir lá, ela quer sair com um conteúdo novo, um conteúdo diferente, quer sair, quer se sentir motivado a continuar. E aí a gente quer mostrar que existem outras possibilidades, né? Além de você ter um aplicativo que faz uma coisa, sabe? Não tem nada contra ter um aplicativo que faz uma coisa. Pode ser até um aplicativo que faz uma coisa do mundo nerd. Sim. Mas com matemática geek, com matemática nerd, sabe? Então, eu acho que é isso que a gente tenta fazer lá. A gente tenta mostrar para um público possibilidades diferentes. Perfeito. Acho ótimo. Rodrigo, fico muito feliz por estar aqui, ter vindo e ter te disponibilizado a trocar essa ideia comigo e com o pessoal que está assistindo. Queria pedir uma última coisa, uma dica, além da que tu deste, de como entrar no mandar e ir atrás das palestras. Para quem quer entrar no mercado de games ou quem quer ser um novo Rodrigo Selbach, o que tu recomendaria? Para entrar no mercado de games, gente, não sei, eu acabei não contando essa história aqui, vou contar lá rapidinho. Bora! Eu entrei no mercado de games pela porta dos fundos, né? Eu acabei que eu me tornei professor de esportes eletrônicos numa universidade, na Universidade de Caxias do Sul. Uma pessoa, naquele momento, que trabalhava na Ubisoft, assistiu a minha aula e teve a ideia maluca de transformar aquilo num programa de TV. Sim. E eu acabei na Ubisoft TV com um programa que chama Games e Profissões. Então a primeira dica que eu vou dar, se você quer trabalhar no mundo de games, é assim, a gente pensa muito, nossa, eu vou trabalhar no mundo de games, eu tenho que saber tudo do jogo e tal, não sei o quê. Você ser muito bom num jogo só vai dizer que você é bom no jogo. E naquele jogo específico. E naquele jogo, não diz mais nada sobre você. Então assim, se você é jornalista, advogado, qualquer coisa que você for, você pode trazer o game pra sua vida, porque nenhuma profissão relacionada a games tem games antes da profissão. Sim. Só o programa Games e Profissões. Mas o resto tudo não tem. Jornalista de games, advogado de games. Eu trabalho com redes sociais para games. Então, tudo tem a sua profissão, aquilo que você escolheu no seu coração fazer antes do game. Sim. Faz muito bem feito o que você tá fazendo e depois tenta colocar o game lá dentro. Perfeito. Era isso. Eu era professor, coincidentemente, de esportes eletrônicos dentro da universidade, numa universidade do interior do Rio Grande do Sul, e uma pessoa de uma empresa gigantesca como a Ubisoft me descobriu e me levou. Então a primeira coisa é faça muito, muito bem o que você faz. Não interessa o que for. Faz bem feito. Faz com amor, faz com carinho, as pessoas vão te descobrir. Você só coloca o jogo nisso, o game nisso. Se você quer ser palestrante, cara, eu acho que você pode seguir a minha dica que eu dei antes. Assim, inscreva para os eventos. Sim. Ano passado... Tem conteúdo, né? Exatamente. Primeiro, saiba o que você quer falar, tá, gente? Por favor, assim, né? Não é só quer estar lá. Número 1. Tem o seu conteúdo esquematizado. Entenda que você tem uma coisa para compartilhar com as pessoas. E aí, escreva para os eventos. Pô, eu tenho interesse em ser palestrante desse evento. Eu tenho aqui, não vou contar agora. Mas eu tenho meus 2 eventos ali que eu sonho em ser palestrante desses eventos. E eu continuo escrevendo para eles. Um dia vai acontecer. Com certeza. Tá? Mas escreva para os eventos. Na Gramado Summit do ano passado, teve uma pessoa que chegou no nosso ecossistema, assim, ele escreveu pro evento, o e-mail foi encaminhado para mim, eu avaliei e disse, legal, cara, vamos dar uma chance pra esse cara. Eu adoro quando eu recebo e-mail de gente escrevendo que quer ser palestrante, porque sou eu. Sim. Eu me vejo muito, sabe? Caraca, sou eu, velho. E aqui, ó, o cara tá... tomara que o cara que tá lendo o meu e-mail tem o mesmo perfil. Tem o mesmo pensamento que eu tô tendo agora de tentar dar. Claro, nem todo mundo a gente consegue. Às vezes tem umas coisas que não dá. Claro. Sabe? Sabendo que o Rodrigo, primeiro, ele conversa com a pessoa pra saber se a pessoa é legal mesmo. E depois ele diz assim, tá bom, já não é sobre o teu assunto, eu quero saber se tu é legal. Então... Quando tem uma coisa que é de evento, que é uma coisa assim, se eu aqui, ninguém nunca vai saber, porque foi editado já, mas se eu falei uma bobagem, uma burrada, uma coisa que não fazia sentido aqui, foi editado, tá cortado, ninguém vai saber. Sim. Quando você tá num evento e você é o curador, você é o responsável por aquele evento, todo mundo tá com o olho em você. Quando você entrega o microfone pra pessoa,
Vou apresentar o Rodrigo Chips. Rodrigo, vai lá. Meu Pegou, irmão. pá, Perdeu o controle total. Você vai passar 1 hora, 30 minutos... dizendo o que eu quiser. Sem controle. O pior que você pode acontecer é você ir lá e cortar o som. Acabou a luz. Mas o cara já falou. Se você chegou na decisão de cortar a luz do negócio, é porque já aconteceu alguma coisa errada. Sim. Mas quando você dá o controle, quando você dá o microfone pra uma pessoa, você perdeu absolutamente o controle do que está acontecendo. E as pessoas falam muito, Rodrigo, a tua curadoria sempre é muito legal. Mas é porque eu faço isso. Eu vou e eu converso com a pessoa antes de de dizer que ela pode ser palestrante. Sim. E até acho que não tem problema citar aqui, Lineu Pastorelli. Lineu Pastorelli escreveu para a Gramado Summit e disse, cara, eu quero ser palestrante da Gramado Summit. A gente fez uma reunião, conversou, a reunião foi super legal. E o tema que ele bateu pra mim, eu disse, não funciona. Mas eu gostei tanto de ti, cara. A tua conversa foi tão legal. A tua vontade de estar com a gente é tão genuína. Vamos realinhar o tema. E a gente realinhou o tema e trouxe o cara pro evento. Perfeito. Foi super legal, sabe? Teve no evento, realizou o sonho dele. Pô, eu me senti super feliz dele estar lá com a gente. Seguiu o parceiro, foi palestrante da Campus Party depois. E aí sim, na Campus Party, ele trouxe o primeiro conteúdo que ele queria trazer, que era um conteúdo muito técnico. E aí funcionava na Campus e não funcionava na Gramado Summit. Sim. Na Gramado Summit eu pedi pra ele contar a história de como ele abriu o estúdio dele. Funcionou. Teve gente assistindo, a galera se sentiu motivada. Então é isso, escreva pros eventos. Faça o que você faz com amor e coração. E outra coisa, se interesse de verdade pelos seus amigos, sabe? É ali que eles estão. Sim. Sabe? O negócio tá ali nos seus amigos, sabe? Pô, hoje eu tenho essa gama muito grande de amigos que inclui o Rodrigo Chips. Cara, às vezes eu Rodrigo Chips, quero que você vá lá. Eu tenho isso aqui pra te oferecer. Rodrigo, eu quero muito que você vá, mas eu só tenho isso aqui. Não tenho nada. Às vezes eu digo que eu não tenho nada. E eu digo, beleza, bora. Agora a gente teve uma coisa, né? Rodrigo, esse negócio aqui, você vai... Pô, Rodrigo, eu não consigo ir. Beleza, tá tudo bem. Exato. Tranquilão. Mas, cara, são as pessoas à sua volta que vão te ajudar a crescer. E se você puder ajudar elas a crescer junto, é muito legal. Reciprocidade é uma coisa super importante, sabe? Não procure uma pessoa só quando você quer palestrar no evento dela. Sim. Pô, às vezes, manda uma mensagem de uma coisa legal que você viu. Alimente o seu networking de uma maneira ali que seja legal e interessante. Se você só procurar o cara... Quando precisa... Quando você quer um negócio... Aí fica ruim. Mano, não dá, não funciona, sabe? Você vai sentir, pô... tá tendo uma parceria minha de verdade com essa pessoa. E aí, esses meus amigos... Valeu, vocês são parceiros demais. Acho que é isso. Obrigado, Selbach. Quem quer conversar contigo, quem quer mandar mensagens pra ti através de redes sociais, LinkedIn? Em qualquer uma delas é Selbach. Selbach. Ótimo. Você botou Selbach, a família Selbach é gigantesca, mas sempre vai aparecer. Um cara me escreveu um e-mail dizendo assim, pô, eu sempre tento nas redes sociais ser o Selbach e sempre tu e eu nunca consigo porque eu sei que sempre é você. Que bom que você tem um primeiro nome, então divirta-se com ele. Esse cara põe aí, ó, André Selbach, sabe? Faz outra coisa. Mas o cara queria ser o Selbach. Cara, na maioria dos lugares, sempre eu sou o único Selbach. Interessante. Incrível. Rodrigo, obrigado por participar, obrigado por falar com a gente. Isso aqui. E é sempre rápido. Vamos ficar falando mais 3 horas aqui. Infelizmente, a gente não tem 3 horas. Aqui não é esses podcasts que ficam 52 horas. Aqui a gente tem nossa horinha, a gente conversa, a gente se diverte. Foi demais. E a ideia é que, obviamente, se o pessoal ficar muito empolgado, a gente volta aqui, daí tu volta e a gente grava mais um programa. Mas quando for a versão 2, eu vou vir quando a versão 2.0, a gente volta com histórias que eu ainda não contei. Exatamente. Então, obrigado, Selbach. Obrigado a você, irmão, que ficou aqui com a gente, assistiu, curtiu bastante o Selbach. Nos encontramos no próximo Chips Podcast. Um abraço. Tchau, tchau.